Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis. Ficamos tanto tempo no Novo Testamento, nos domingos à noite, e hoje vamos para 1 Reis, estudar um trecho da palavra do Senhor. 1 Reis 12, capítulo 12. 1 Reis 12, nós leremos dos versos 25 a 33. Antes da leitura, só uma consideração inicial aqui na nossa introdução. Eu e você temos uma tendência, e você sabe disso, e eu sei disso, carnal para desobedecer. É tão fácil, difícil obedecer, mas muito mais fácil é desobedecer. Até adulto sim, muitas vezes. É saber o que é certo, mas ainda assim escolher outros caminhos. E quando falamos sobre essa, eu estou chamando entre aspas de tendência carnal, estamos falando sobre pecado. O que a Bíblia chama isso de pecado. E em última análise, aliás, porque essa é a análise que deve ser feita mesmo, é a última que prevalece, sabemos, eu e você, que os resultados de se obedecer aos pecados do coração, eles são perigosos, são desastrosos, são lamentáveis. E se não trazem qualquer consequência física, a Bíblia deixa claro que em muitas passagens, ou em várias delas, Deus e pecado não combinam. Deus e pecado não combinam. Aliás, essa é a grande tônica do Antigo Testamento. Do Novo também. Mas como Deus repudia o pecado, como Ele não tolera o pecado. Então, onde há pecado, não há ação ou as bênçãos do Senhor. Essa é uma lógica fácil na Bíblia. Onde há pecado, não há a ação e não há as bênçãos do Senhor. E às vezes, até orientações mais simples da Bíblia são difíceis de serem obedecidas. A palavra de Deus tem muitas histórias de pessoas que tiveram a direção de Deus e mesmo assim escolheram o seu próprio caminho e aí tiveram essas consequências. E essa falta de, eu diria, desobediência ou falta de obediência, a nossa mesmo, ou dos personagens bíblicos, não é por não saber o que Deus quer para a minha vida, mas brota quase sempre que chamamos de egoísmo, do nosso ego, do nosso eu quero muito, dos nossos desejos. Então nós sabemos o que precisamos fazer, nós sabemos o que precisamos deixar, nós sabemos a quem nós precisamos nos apegar, mas geralmente nós escolhemos, nós optamos em não lutar para que isso aconteça. É tão fácil seguir os amigos do mundo. Aí você vai lá e segue os amigos do mundo. É tão fácil fazer as coisas erradas. Eu sei o caminho, sei as verdades, mas eu escolhi não lutar por isso. Então eu vou para onde que eu não tenho que lutar. Onde minha carne, de uma forma tendenciosa, já vai se inclinando. Até aí não tem nenhuma dificuldade. Eu gostaria de ler o texto desta noite. Eu vou pedir para você paciência. Se tiver alguma dificuldade de compreensão, nesse pequeno trecho de 25 a 33, 1 Reis 12, de 25 a 33. Então não fique assim preocupado. Nossa, quanto nome apareceu aqui, está estranho, esquisito. A palavra de Deus me deixou com... eu entendo, nem sempre numa primeira leitura a gente consegue entender algumas coisas, mas eu queria que vocês acompanhassem. Todos acompanhassem a leitura. 1 Reis 12, 25 a 33. Então vamos ficar atentos. Jeroboão construiu Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Depois, saindo dali, construiu Peniel. Jeroboão pensou consigo mesmo: agora o reino voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir para sacrificar no templo do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, que é quem? Roboão, rei de Judá, que é quem estava reinando na época. Então eles me matarão e voltarão para Roboão, rei de Judá. Verso 28. Depois de ter recebido o conselho, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: ó Israel, já chega de subires a Jerusalém. Aqui estão os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ele pôs um bezerro de ouro em Betel e outro em Dan. Isso tornou-se um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o ídolo. Ele também construiu santuários nos altares das colinas e constituiu sacerdotes dentre o povo que não eram dos filhos de Levi. Jeroboão estabeleceu uma festa no dia 15 do 8º mês
como a festa que se celebrava em Judá, e sacrificou no altar. Fez o mesmo em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que construíra. E no dia 15 do 8º mês, sacrificou no altar que construíra em Betel. Assim, estabeleceu uma festa para os israelitas, na data que escolheu ao seu bel prazer, e sacrificou no altar, queimando incenso. Vamos entender essa história, o que está acontecendo. Aqui aparece o nome de Jeroboão, depois Roboão, né? A gente tem que agora só se localizar um pouco aqui, não tem tanta dificuldade. Veja no verso 25, que diz que Jeroboão, ele construiu, está assim na sua Bíblia? Construiu, né? Eu creio que a maior parte das traduções traz essa palavra, construiu. Esse Jeroboão tem uma história interessante e até bonita. É ele mesmo. Pelo menos no início da vida dele, do empenho, da dedicação dele. Você sabe que esse Jeroboão, ele era um dos administradores de Salomão. Salomão era muito poderoso, a gente conhece a história, homem riquíssimo, tal, enfim. E ele era um dos administradores de Salomão para a parte de construções. E Salomão viu a habilidade desse tal de Jeroboão. Gente, não vamos confundir os anos aí, tá? Salomão viu a habilidade de Jeroboão. Contratou ele, pediu para ele que ele assumisse alguns projetos especiais. E por isso que aparece como aqui que Jeroboão construiu. Na verdade, foi Salomão através dele, que era um dos mordomos administradores. Outra coisa interessante. Esse homem começou a caminhar bem no começo da sua vida. Como administrador, até temente a Deus. Sabe por quê? Porque no capítulo, se me falha a memória, no 12 ainda. No 12 ainda. O próprio Deus fala com esse Jeroboão através de um profeta chamado Aías. É interessante o nome, né? Aías, é isso mesmo. 2 As, depois mais um A e um S. Aías. Deus fala com ele o que, pastor? Ele fala com a importância... Deus fala com ele sobre a importância de ser obediente, a fim de um dia ele conseguir o reinado no próprio tempo de Deus. Então Deus disse a ele, olha, se você for obediente a mim, a sua hora de você assumir o reinado de Jerusalém vai acontecer. Mas depende de obediência, aguarde o seu tempo. Quem disse isso foi o tal desse profeta Aías para ele, através de Deus, por um profeta. Então Deus falou com ele também, através de um profeta. Até aí tranquilo, né? Então, esse homem tinha facilidade em administração. Deus fala com ele através do profeta. Acontece que temos um outro nome aqui que aparece, logo no final do verso 27, que é o tal do Roboão. Gente, vamos pensar então, né? Salomão, Jeroboão, agora Roboão. Então, se você gosta de ão no final, não falta opção aqui para você dar de nome para alguém que você gosta muito, tá? Tem bastante aqui. Roboão. Quem que é esse Roboão? Filho de Salomão. Filho de Salomão. Aliás, filho do ex-chefe de Jeroboão. Caminhou para caminhar? Deu, né? Roboão é filho de Salomão. Se Salomão era chefe de Jeroboão, então esse Roboão é filho do ex-chefe. É ele que está reinando em Jerusalém. Vamos tentar pular essa parte. Eu tentei pular esses detalhes, mas eles fazem sentido onde nós vamos chegar no texto. Ele está reinando em Jerusalém. A igreja, outra coisa importante de informação, ser rei em Jerusalém naquela época, eu diria que era assim, era o ápice para alguém que almejava isso. Era o mais desejado. Agora estão tendo as prévias, não sei se passaram as prévias para ser presidente dos Estados Unidos. Então, já não fecharam as prévias ainda, né? Então, está acontecendo. Mas o que você vê lá nos discursos, pouca coisa, o empenho, porque todo mundo, aqueles que estão competindo, querem ser presidente da nação, entre aspas, mais poderosa do planeta. Então acontece uma movimentação grande lá. E talvez naquela época aqui já estava tendo essa movimentação, quando vai chegar a minha época de reinar em Jerusalém. Era o momento mais esperado, o ápice. E quem estava reinando aqui era esse Roboão que aparece no final do verso 27, porque diz Roboão, rei de Judá. Era o que estava acontecendo.
Era um momento esperado para Jeroboão. Ele queria isso. Sabe por quê? Porque afinal o templo estava lá. Por que queria ser tanto rei de Jerusalém? Olha, a arca estava lá, a arca da aliança. Então todo o sentido de direção de Deus estava vinculado ao templo que estava em Jerusalém. Por isso que havia um status, uma importância. Só que igreja, esse Jeroboão, que leva o nome no primeiro versículo, no 25 que nós lemos, ele não podia ser rei ainda, não era o tempo dele. Até porque Deus disse, para você ser rei, você vai ter que ter uma vida de obediência. Ele não podia ser rei ainda, tinha outro rei lá reinando, que é o Roboão. Mas sabe o que ele podia fazer? Bom, eu não posso ser rei, eu quero muito ser rei. Mas como eu não posso ser rei, eu vou impedir as pessoas de irem lá para Jerusalém. Eu vou impedir que as pessoas cheguem até Jerusalém e que isso, de alguma forma, enfraqueça o reinado de Roboão. Está pensando, né? Olha como ele está maquinando. Eu queria tanto assumir aquela cadeira, eu queria tanto assumir aquele reinado, mas se eu não posso agora, eu posso fazer alguma coisa para que isso se antecipe. Eu posso usar algumas estratégias para que Roboão se enfraqueça e quem sabe não vai chegar a minha vez. Estamos caminhando aqui, esse é um contexto histórico, muito interessante aqui. Igreja, nós temos uma lição já nesse começo, nesse texto aqui, uma lição para mim e para você. Quantas pessoas não começam até bem, debaixo da orientação de Deus, confiantes na graça de Cristo, crescem conhecendo a Bíblia, até se envolvendo com algumas atividades da igreja, eu diria assim, mas em dado momento vai se notando um afastamento, já viram isso? Vai se afastando, um esfriamento, um desinteresse pelas coisas de Deus, amizades estranhas começam a aparecer no meio, hábitos estranhos começam a aparecer também, e se avançar mais um pouquinho, aquelas pessoas que começaram bem, começam a encontrar defeitos na igreja, ou no pastor, ou no líder, nos próprios crentes, tudo para justificar o pecado. Então começou tão bem, mas algumas decisões fizeram toda a diferença para que depois caminhasse tão mal, fosse tão ruim para frente no que vem acontecendo. Então nós vamos ver nessa noite, nós vamos pensar e ver algumas formas como a decisão pelo pecado, a escolha pelo pecado, e na verdade aqui é pelo ego mesmo, ele queria reinar logo antes da hora, pode construir numa situação bem triste. Veja no verso 26, Jeroboão construiu, Jeroboão pensou consigo mesmo, está assim no seu versículo? Se você tem hábito, você pode grifar, pensou consigo mesmo. Eu queria a ajuda dos slides, por favor, Ângela, coloca o primeiro slide. Eu dei o título Progresso do Pecado. E a primeira parte que nós temos, o primeiro passo para o pecado começar a aflorar, a crescer, é esse do verso 26. E disse Jeroboão no seu coração, ou talvez algumas traduções trazem, pensou consigo mesmo. Pensou consigo mesmo. Igreja, no início da sua vida de trabalho, ele ouve a Deus através do profeta Aías. Mas agora, andando sozinho, ele escolhe tomar suas próprias decisões ou conclusões. No começo estava ouvindo a voz de Deus. Mas parece que depois ele fala, não, agora Deus, não, agora eu vou sozinho. Eu sei bem o que eu quero reinado de Judá, de Jerusalém, eu quero muito isso, e eu preciso tomar algumas decisões. Então Deus fica de lado. Ele não queria que o povo peregrinasse até Jerusalém. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Ele queria impedir que as pessoas fossem adorar em Jerusalém. Quanto mais pessoas fossem para Jerusalém, mais o seu reinado ficaria enfraquecido. Então ele começou a pensar em estratégias. Igreja, a lição que nós temos aqui, olhando para esse primeiro passo do progresso do pecado, como o pecado toma forma, ele cresce. Sabe qual que é? Deus está fora dos planos. Deus ficou fora dos planos. Por quê? Porque o seu coração é suficiente para resolver essas questões. Eu tenho ideias.
Então, talvez aconteça isso comigo e com você tantas vezes. Nós preferimos pensar conosco mesmos, com a gente mesmo, com o nosso, do que com Deus. E aí erramos da forma como erramos, como fez Jeroboão. E erramos muito agindo assim. Tomamos decisões e depois pedimos para que Deus venha abençoar. Não acontece isso às vezes? Provavelmente correto seria pedir orientação, obedecer e então contar com cuidado com as bênçãos do Senhor. Mas não é o que fazemos. E Jeroboão também deixou Deus de lado, que já tinha falado com ele, dispensou a ajuda de Deus e falou, eu vou tomar algumas atitudes. Então, por isso que o versículo traz no verso 26, pensou consigo mesmo, já não precisava mais da orientação de Deus. Ele começou a tomar decisões. Então, o primeiro passo é esse, é Deus fora dos planos. Deus não orientando mais. Eu vou trocar de microfone, tá? Segundo passo, por favor, próximo slide. Progresso do pecado continua como? Próximo slide. Jeroboão, ele fez o quê? Construiu 2 bezerros de ouro. Se primeiro ele pensa, agora ele faz. É o verso 28, né? É isso? Isso. Depois de ter recebido o conselho, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, ó Israel, chega de subires a Jerusalém. Olha, gente, vocês não precisam mais para Jerusalém. Agora providenciei aqui os deuses que tiraram o povo do Egito. Podem adorar aqui mesmo. O segundo passo para esse amadurecimento do pecado, para que ele tome forma, ele agora não pensa mais, agora ele já começa a fazer, ele começa a dar ordens. Agora ele age. Igreja, note que as habilidades que este homem tem de administração começam a ter outra finalidade. A facilidade que ele tem para liderar, para comandar pessoas, começa a ter um outro caminho. E o foco ainda não está nisto, mas a capacidade de encontrar gente igual a ele para justificar os erros. Porque aparece que ele recebeu conselho, está no verso 28, não está? Depois que ele recebeu o conselho. Ou seja, algumas pessoas concordaram com ele, e algo do tipo assim, Jeroboão, vai demorar para você assumir o reinado de Jerusalém. Então, eu queria tanto ser rei lá, o que eu faço? Olha só. O povo vai lá para adorar, não vai? Vai. Faz umas imagens aqui de ouro, uns bezerros. E aí a gente fala que eles são os deuses que tiraram. Eles vão ficar por aqui. Assim você começa a ganhar força. E o Roboão vai começar a enfraquecer lá em Jerusalém. Até o momento de você mostrar o seu poder e você assumir o reinado lá. Igreja, eu acredito, é um problema com esse negócio de conselho aqui, no verso 28. Eu acredito que muitas vezes, talvez eu e você, podemos pecar em relação a isso. Nós sabemos quando erramos, mas mesmo assim criamos a capacidade de encontrar pessoas que concordem com o nosso erro. Certo ou errado? Sabe por quê? Isso me deixa mais forte. Mas com certeza mais fraco no Senhor. Então, vamos criar uma situação. Vamos supor que eu tenha brigado com o Lucas aqui. Lucas Extend. Chegou agora na igreja e eu briguei com você por... É brincadeira, tá, gente? Exemplo. Mas assim, a gente ficou de mal. E aí eu estou assim, isso está me incomodando, porque eu falei algumas coisas para ele que até não devia ter falado. Então eu vou lá procurar o William. William, eu não fui com a cara do Lucas Extend. Ele fala assim, mas não devia ir mesmo? Ai, como que ele é? Aí eu consigo ganhar um já, e ele fala assim, sabe, eu tenho uma ideia. Ele fala para mim, paga com a mesma moeda, não fala bom dia, não olha mais para ele. Aí começa, opa, então quer dizer que eu estou certo na minhas contas, que ele me ajudou, ele colaborou comigo. O que está acontecendo com gente, é só um exemplo, tá bom? Nós estamos em paz aqui, somos amigos uns dos outros. O que está acontecendo aqui no texto bíblico é que esse conselho chega para Jeroboão e fala algo desse tipo, olha, faz aqui os bezerros, e começou talvez a massagear o ego do Jeroboão. Isso deixou ele forte sim, mas mais fraco perante Deus. E igreja, vem um momento mais ousado com essa afirmação. Próximo slide.
Esse, eu acho que chegamos num momento muito sério. Primeiro, ele pensa. Segundo, ele age no pecado. E terceiro, ele envolve pessoas que estão perto dele. Qual é a frase? Para mim, uma frase muito forte que está aqui no verso 28. Ó Israel, já chega de subires a Jerusalém. Jeroboão gera dúvida na vida de outras pessoas e cria atalhos para a adoração. Olha, não precisa mais fazer isso, não. Vocês estão fazendo isso à toa. E as pessoas que sempre iam para Jerusalém, mas espera, lá está o templo, lá está a arca, a presença de Deus no templo. Não, eu vou construir 2 bezerros de ouro, vocês ficam por aqui mesmo. E olha, Deus está recebendo, está tudo certo, sem problema algum. Igreja, talvez ele falou para aquele povo, vocês já foram demais para Jerusalém. E eu sei que alguns aqui dos nossos, às vezes ouvem de gente dentro de casa, mas você não sai daquela igreja? Já viram isso, né? Mas por que tanta igreja? Pronto. Aqui está aquilo que aparece desde o jardim do Éden. A capacidade do pecado gerar dúvidas para afastarem pessoas do seu relacionamento com Deus. Igreja, a finalidade do diabo não é assustar você com um garfo, com um tridente, com um rabinho, com um espeto na ponta. Não é essa a finalidade. A finalidade do diabo é quando você está, por exemplo, dentro de uma sala de aula e você vê o professor universitário tentar quebrar os conceitos bíblicos e você começa a pensar, será que é verdade o que ele está falando? Nossa, mas eu aprendi tanta coisa na igreja, agora em 15, eu não sei não, viu? Esse negócio de Bíblia. O diabo, ele é especialista, ele tem doutorado em gerar dúvida na mente das pessoas. Será que vale a pena? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que compensa ensaiar lá na igreja? Será que compensa acordar domingo de manhã para a escola bíblica, me envolver naquele trabalho, naquele projeto? E pode chegar alguém e falar assim, não vai não, está cheio de pessoa hipócrita. Não, mas a igreja, que isso? Quanta falsidade. Alguns são colaboradores, como o Jeroboão teve o conselho, começou a criar dúvidas na mente das pessoas. Olha, vocês foram muito para Jerusalém, e o tanto que vocês foram, já valeu para a vida toda. Fica por aqui mesmo. E as pessoas começaram a ouvir isso. Igreja, a função de Satanás é gerar dúvidas que venham confrontar a nossa fé. E essa dúvida vai querer fazer a gente afastar do relacionamento com Deus. Até em relação na igreja aos relacionamentos. Então, se eu estou brigado com o Lucas, alguém fala, não, mas olha, Lucas não vai mais na igreja. Não vai. Está brigado. Isso tudo colocando-se como impedimento para mim crescer espiritualmente. Ou ele. Olha, aliás, Adão e Eva, eles tinham muito bem consigo mesmos, que daquela árvore não se come o fruto. Lembra dessa história? Muito bem, né? Mas alguém soprou uma dúvida. Será verdade? Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, vocês vão ser como Deus. Não, mas Deus falou para não comer. Come. Mas o Senhor... Dúvida. A dúvida é o caminho para o pecado. Jeroboão, ele se aprofunda no seu pecado com a capacidade de envolver pessoas para o seu modo de pensar. Então o pecado começa aqui, o pecado se torna algo prático, ele é feito, os 2 bezerros de ouro, e o terceiro estágio, ele envolve outras pessoas. Uma lição que nós temos, igreja, mais uma terceira lição nessa noite, um cuidado. Nós temos que tomar um cuidado para que eu e você não venhamos dizer para os outros, eu não vou mais naquela igreja. Eu não me envolvo mais com tal trabalho. Quem disse que isso é pecado? Está na Bíblia? Já ouviu essa frase? Já ouvi já. Está na Bíblia? Se fulano fez, eu também posso fazer. Eu estou buscando argumentos em outro para me justificar o meu pecado.
Então, igreja é a capacidade de conduzir outros ao pecado com argumentos puramente humanos e pecaminosos. Eu já mencionei com os irmãos que quando estava na faculdade teológica, anos atrás, nós tínhamos na minha sala de aula, tínhamos um médico, Paulo Adolfo. Hoje ele trabalha, se eu não me engano, ainda está com missão Novas Tribos do Brasil. Ele é médico. E lá na sala de aula, tinha um irmãozinho X de uma igreja Y. Um senhor já, de uma certa idade. Ele começou a falar mal da igreja dele, na sala de aula. Eu estava presente nesse dia. Não, porque na minha igreja não acontece isso, na minha igreja não tem aquilo, seminarista. Não é fácil seminarista, né, Diego? Na minha igreja, ele começou a falar isso. E aí o Paulo Adolfo, com a sabedoria que ele tem, ele nem estava na conversa, ele virou para trás, ele falou assim: meu irmão, eu vou carinhosamente lhe dizer algo. O Paulo Adolfo era muito mais jovem. Ele falou para esse senhor. Ele falou: não fale mal da igreja de Cristo. Porque tem pessoas que amam a sua igreja e foram transformados lá dentro. Eu falei: nossa, podia sair sem essa daí. Podia sair sem essa. A conversa encerrou e o Paulo Adolfo não foi odiado. Ele falou com muito temor ao Senhor: não, meu irmão, não fale mal da igreja de Cristo. Não faça isso. Porque podemos envolver outros no nosso pecado. Versos 29 e 30. Aqui diz que ele pôs um bezerro em Betel, e outro, Betel significa casa de pão, né? E outro em Dan. Isso tornou-se um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o ídolo. Igreja, note que os objetos em si, vamos só esclarecer uma coisa: os objetos em si não são pecados. Aliás, não tem qualquer espécie de vida, não tem, são objetos aqui, é um ouro que mudou de formato. Se você pegar esses objetos e colocar dentro de um quarto fechado, não vai ter efeito nenhum. Mas quando há envolvimento, torna-se pecado. A gente precisa entender isso no conceito bíblico. O problema da idolatria é quando há um envolvimento com aquilo. Torna-se um pecado. E temos uma outra lição ainda nessa noite, pensando nessa forma. Essa é a finalidade de Satanás. Fazer o que é bom, ser mal, ser ruim. O ouro do qual foram feitos esses bezerros, o ouro quem fez? Foi Deus. Foi Deus que criou. O pecado no coração, originado em Satanás, fez dele uma imagem. Deu para entender isso? Deus criou, mas a função de Satanás é torcer o que Deus criou. Então, igreja, as coisas que eu dou valor mais do que ao Senhor, tornam-se pecado. Então, se você ama excessivamente o seu namorado ou sua namorada, não é que ele é um pecado. Então, você não vai falar para o seu namorado assim: você é um pecado na minha vida. Não, não faça isso. Não é. Não é. Viu? Mas a forma como você se envolve, torna-se. Não o objeto em si, é o seu relacionamento com a pessoa ou com o objeto. Eu brinquei, mas pode ser um filho, pode ser um diploma. Aquele diploma em si que você tem no quadro lá, não é pecado. Não é. Mas se você sai olhando para ele e fala assim: eu sou bom. Esse torna-se pecado. Torna-se. E como esses bezerros foram aqui, como esse ouro aconteceu na mão de Jeroboão. Igreja, o corpo que nós temos, o corpo que você tem, que eu tenho, foi criado para o quê? Para, quem arrisca? Glorificar a Deus. Ele pode ser usado em favor do pecado. Mesmo elementos naturais, minerais encontrados, que podem ser usados na medicina e salvar pessoas, são usados para prejudicar, matar pessoas. Então, Satanás tem a finalidade de torcer, Satanás tem a finalidade de inverter os valores do que Deus criou. E, finalmente, versos 31, 32, 33, nós vemos outras atitudes de Jeroboão. Ele, inclusive, construiu santuários nos lugares altos. Lembra que nós pregamos outro dia que os lugares altos eram lugares de culto pagão, nos altos das colinas. E acontece aqui, na verdade, no verso 31, ele construiu santuários nos lugares altos, mais evidentes.
Aliás, é dessa expressão que vem aquele salmo que nós ouvimos: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do monte? Não, vem do Senhor. Porque nos lugares altos estão lugares de adoração do culto pagão. E não vem desses lugares o socorro vem de Deus, vem do Senhor. Igreja, o final de Jeroboão, nessa história dessa noite, mostra que o pecado não vale a pena. Dá uma olhadinha, 1 Reis 14. Toda leitura interessante seria de 7 a 20, não vai dar para ler. Não vai. Mas vamos ler 7, 8, aí pertinho, tá? 1 Reis 14, está pertinho, né? 1 Reis 14, versos 7 e 8. Vai, aqui Deus já está assim, irado com ele por causa do pecado. Deus sabe de tudo. Verso 7. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te exaltei entre o povo e te constituí líder sobre o meu povo de Israel. Veja, gente, que Deus fez, que bonito. Verso 8. E tirei o reino da família de Davi e dei a ti. Mas tu não tens sido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Mas tem praticado o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Fizeste para ti outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira e viraste a costa para mim. Por isso, verso 10, trarei o mal sobre a família de Jeroboão exterminarei em Israel todo homem, escravo ou livre, e lançarei fora os remanescentes da família de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que seja aniquilado. Final triste para esse homem. Final triste. O final de Jeroboão mostra que o pecado não vale a pena. Tem mais um slide? Podemos combater o pecado dedicando todo o nosso coração em obediência a Cristo. 1 Reis 14, 8, que nós lemos. Como está aí? Tu não tens sido como o meu servo Davi. Aí você, essa essência, você pode grifar, que guardou os meus mandamentos e me seguiu. De que forma? De todo o coração. Igreja, o Senhor não quer só uma parte do coração. Ele não quer o coração só no domingo. Ele quer todo ele. Seguir de todo o coração. Um desafio para nós nesta noite, olhando para esse versículo que nós acabamos de ler, e como o Senhor honrou a Davi. Às vezes nós desanimamos. Eu creio que alguns até já pensaram em desistir da vida espiritual, da vida cristã. Aparecem alternativas diferentes, de se desfrutar um domingo, por exemplo. Sextas e sábados à noite, para muita gente, pode ser mais significativo, porque são momentos em que o coração mostra de verdade quem eu sou, então tem inclinações. Talvez o meu e o seu coração tenha já ouvido algumas vezes: Werner, chega de subir para Jerusalém. Vamos fazer uma análise, será que você já não ouviu isso algumas vezes? Talvez você se espelhou muito em alguém, e esse alguém te frustrou, mas você colocou o coração demais nessa pessoa, e você acaba ouvindo: olha, chega de ir para Jerusalém. Que o Senhor nos livre dessa frase. Chega de vida cristã. É contra isso que nós temos que lutar. Mas, igreja, é tempo de renovar as forças em Cristo e continuar a caminhada cristã. Se alguém falar para você: chega de ir para Jerusalém, ou chega de ir para a igreja, você está fanático, você está demais. Ou talvez alguém diga na escola para você: chega de seguir esse Jesus. É hora de dizer: Ele é meu Salvador. Eu sou obediente a Ele, como Davi. Eu obedeço ao Senhor. E mesmo que você diga para mim não ir mais para Jerusalém, eu amo de todo o meu coração. Amém? Que haja entrega, como Davi fez, de todo o coração. Vamos orar ao Senhor. Vamos fechar nossos olhos.
Senhor Deus, nós nos colocamos perante Ti e o Senhor está agora sondando cada coração, cada um que chegou aqui nessa noite. Contempla, Deus, as orações, os pedidos, as análises. O Senhor nos conhece e sabe que tantas vezes talvez cansamos de ir para Jerusalém ou de nos envolver com as coisas espirituais. Perdoa-nos, ó Deus, por um olhar tão mesquinho, tão egoísta, tão cheio do eu. Livra-nos, ó Deus, das dúvidas que sondam a mente, talvez desses jovens, dos universitários, adolescentes. Livra-os, ó Deus, e que a semelhança de Davi haja uma renovação a cada manhã, a entregar o coração em integridade ao Senhor. Integridade. Que jovens pisando nas escolas possam dizer bem alto no coração: o meu coração pertence em totalidade ao Senhor. Mesmo que o mundo se levante, mesmo que Satanás lance dúvidas, algumas coisas que venham, meu coração pertence inteiramente a Cristo. É dele, eu não abro mão. O Senhor é meu e eu sou dele. Ó Deus, coloca isso em nosso coração. Adolescentes, sim, jovens, mas adultos também. A cada um de nós é renovando isso a cada manhã, tomando decisões sérias na presença do Senhor. Nós oramos pedindo. E oramos não porque merecemos, mas porque precisamos. E o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.